Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só entendemos o poder do pecado e a diferença que Jesus faz quando buscamos ser melhores. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós nascemos na escuridão e morreremos na escuridão se durante toda a nossa vida nós não buscarmos ao Senhor. E quando nós vamos conhecendo a palavra de Deus, é como se ela falasse de coisas que nós não podemos perceber, como se ela descrevesse as cores das coisas, a forma dos objetos, a capacidade que nós temos de reconhecer as pessoas, de enxergar o caminho, de admirar as coisas. E aquilo está tão distante de nós porque nós nunca vimos a luz que parece mentira. E nós, por força própria, tentamos fazer aquilo que a palavra nos ensina e vemos o quanto somos limitados e o quanto o pecado ele nos amarra. Nós nem temos ideia do quanto nós somos reféns desse mundo espiritual e do quanto ele participa dos nossos pensamentos e está na nossa cabeça. O quanto tempo nós gastamos buscando os nossos interesses e cada vez mais caminhando para dentro dessa escuridão. É quando você tentar ser melhor, é quando você dizer não, é quando você falar eu não quero mais, eu não aguento mais, que você vai notar o quanto o pecado ele atua dentro de você. Mas nós só descobrimos que a luz existe graças à palavra de Deus. No meio da escuridão, nós podemos reconhecer que às vezes certas pessoas elas saíram de perto de nós. Eu já não escuto mais a voz dela porque eu nunca vi o rosto. E como essa pessoa saiu de perto? Como que eu posso descobrir aonde está o caminho? Porque essas pessoas elas voltam para testemunhar e dizer: oi, lembra de mim? Lembra que eu vivi aqui e eu não vivo mais? Eu achei um lugar onde existem coisas diferentes, onde existem as cores, as formas, onde dá pra gente ver o caminho, onde existe o amor. Eu encontrei esse lugar. E assim nós vamos convencendo as pessoas que existe um outro mundo, um outro lugar e uma outra vida totalmente diferente dessa vida que nós vivíamos. Mas você precisa crer que esse lugar existe para que ele possa existir. E esse lugar, ele começa por onde? Começa por Jesus Cristo. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Romanos 7, versículo 14 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que o que a lei diz é o que é o certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Quem está conversando conosco aqui? Paulo. Se a gente for parar para perceber, ele está dizendo a mesma coisa do exemplo da escuridão e da luz. Ele só começou a reconhecer que tinha um problema na onde ele vivia quando uma nova ideia, ou um novo mundo, ou um novo pensamento foi colocado dentro da cabeça dele. E ele começou a sentir vontade de viver aquilo, porém ele percebeu a incapacidade. E é a mesma arrogância que todos nós temos, que é a pergunta que eu sempre faço para as pessoas no começo da evangelização: por que você pode me ver? Uma pessoa sem Deus, uma pessoa que vive na escuridão, ela vai sempre responder do mesmo jeito: eu vejo porque eu tenho olhos.
Outras pessoas que querem parecer mais humilde, elas vão dizer: eu vejo porque Deus me deu os olhos. As duas respostas, elas estão incorretas. Porque ainda que nós tenhamos olhos, se não tiver luz, os nossos olhos, eles não servem de nada. E assim também é a nossa vida sem Jesus. A palavra de Deus, ela serve para quê? Para mostrar o pecado ou para fazer uma coisa que eu prefiro ver, para mostrar o que é a luz, para mostrar o que é viver na luz, para mostrar o que existe que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. Eu não preciso ver a Jesus, eu posso senti-lo. E assim nós confiamos nele, e assim nós nos guiamos por quem? Pela sua voz. E ele usa essa analogia dentro da Bíblia, dizendo que as ovelhas ouvem a voz dele e as reconhecem. Sabemos que a lei é divina. Eu sei que tudo aquilo que está na Bíblia foi Deus quem disse, foi Deus quem criou. Sabemos também que nós não podemos quebrar esse ciclo da escuridão pelo simples fato de nós termos olhos. Nós não podemos ver. Nós não podemos ver. Coloca isso dentro do teu coração. Todas as vezes que você quiser enxergar, todas as vezes que você quiser entender, você precisa estar com o Espírito Santo. Porque assim a luz vai estar em você e os seus olhos vão fazer algum sentido. Mas eu sou humano e fraco. Essa é a nossa base, humano e fraco. Todas as pessoas sem Deus são exatamente assim. Ah, mas a pessoa me parece tão forte. Não, mas essa pessoa, ela me parece tão iluminada. Essa pessoa, ela tem Jesus? Fala de Jesus? Não fala? Não é porque você acha. Nós temos que entender qual é o custo espiritual de tudo. Qual é o custo espiritual para mim permanecer no limite das coisas? Quanto isso custa para mim? E não é só dinheiro, é tempo, é emocionalmente. Eu sempre falo, chegar lá é a coisa mais fácil. Você pode chegar sabotando. Posso chegar lá sabotando, posso burlar, posso adulterar, posso roubar, posso fazer um monte de coisa. Posso. A questão é quanto tempo isso permanece sem que as consequências elas cheguem na minha vida. E fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Então nós somos escravos do pecado. Nós vivemos na escuridão e temos que seguir as leis da escuridão. Não adianta você querer ver a cor das coisas na escuridão, porque a cor na escuridão ela não existe. Não adianta você querer caminhar sem trombar nas coisas, porque isso não existe. Não adianta você querer reconhecer as pessoas. Ah, mas essa é a voz de fulano, esse fulano. Como que você sabe que é mesmo? Como que eu sei que não é uma pessoa imitando, ou uma pessoa que tem a voz igual, ou que não é um equipamento reproduzindo essa voz lá longe, você está seguindo alguma coisa que nem existe? Como que você sabe? Não dá pra gente saber. Sinceramente, não dá pra gente ter certeza de nada, tudo é imaginação. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Nós não conseguimos encontrar uma resposta por que nós fazemos tudo errado. Por que nós buscamos as coisas todas contrárias? Por que nós fazemos mal para as pessoas? Por que nós sentimos inveja? Por que nós ficamos tristes, desanimados, abatidos? Por que nós já acordamos cansados? Por que nós reclamamos tanto das coisas ao invés de agradecer? Nós não entendemos essas coisas. Nós não entendemos. Por mais que você queira comprar um livro de autoajuda, ou ir num psicólogo, ou em alguém que tem um conhecimento, ou passar por alguma experiência, uma jornada, nós não entendemos. Nós estamos tentando copiar as pessoas porque nós achamos que aquelas pessoas elas sabem alguma coisa. E o saber, a sabedoria, não é um conhecimento adquirido, mas é a presença do Espírito Santo. É como se a luz me permitisse ver e através da visão eu criasse algo que antes eu não tinha. Eu consigo tomar decisões melhores. Eu consigo ver para onde estou indo, eu consigo reconhecer as pessoas, mesmo que elas tentem mudar a voz delas, mesmo que elas tentem se esconder, eu consigo reconhecer coisas que elas não podem fazer. Então a visão está dentro de cada pessoa, na cabeça de cada pessoa.
E nós só abrimos os nossos olhos espirituais quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos, sim, eu vivo na escuridão, sim, eu só faço mal, sim, eu tenho vontade de fazer as coisas direito, mas eu acabo não conseguindo fazer. Eu sou fraco, tá certo, essa é o que a palavra diz, eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou humano, eu sou carnal, e isso tudo está em nós e não existe forma de nós quebrarmos isso. Não tem jeito de a gente passar por isso pelo nosso esforço. Então dentro de nós existe a vontade de não comer doce, de não fumar um cigarro, de não beber, de não ficar vendo pornografia. Existe a vontade de fazer as coisas direito, de trabalhar. Existe a vontade. Porque é assim que o diabo, ele vai provando para nós que nós somos incapazes. Ele fala assim, não, hoje nós vamos fazer tudo diferente. Quantas vezes você não dormiu fazendo milhões de planos e acordou na mesma vida? Com os mesmos vícios, os mesmos hábitos, as mesmas reclamações. Quantas vezes você não prometeu que não ia fazer mais aquilo, que ia fazer tudo direito? Foi lá e fez. Foi lá e comprou de novo. Foi lá e se entregou ao prazer. Foi lá e simplesmente ignorou tudo aquilo que você tinha prometido. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Então olha como existe uma luta dentro. Onde está a batalha espiritual, está na nossa mente. Você disse que pediu desculpa por quê? Você pediu perdão por quê? Porque Deus te tocou ou porque você perdeu algum tipo de benefício? Isso é muito importante. Porque a desculpa é a mesma. O ato de nós chegarmos na pessoa é o mesmo. O que muda? É a intenção. Eu vou lá atrás da pessoa porque Deus me incomodou. Perfeito, maravilhoso. Isso é o arrependimento, esse é o abrir dos olhos. Porque eu não só me arrependo, como deixo de fazer aquelas coisas porque eu sei que aquilo não é bom. Só que esse arrependimento veio de Jesus. O outro eu falo assim, nossa, perdi um monte de coisa aqui, tá chato, não sei o que, vou lá e peço desculpa. A vontade é a mesma de se reconciliar, mas daqui um pouco o diabo vai entrar na tua mente. Você vai esquecer e vai querer relativizar. Não, mas lembra que lá atrás você fez isso também. Lembra? Sabe, é uma coisa que a gente nunca está vivendo o presente. Sabe como a gente percebe que uma pessoa se converteu e a outra não? Quando aquele que não se converteu sempre acusa o outro com coisas do passado. Nossa, lembra lá em que 2016 você fez aquilo? Nossa, lembra que em 2014 você fez isso? Nossa, lembra que em 2012 você fez isso? Lembra lá atrás, quando você nasceu? Nunca tem um fato presente. Fala, me fala, hoje, o que eu fiz? Hoje. Não, hoje eu não tenho nada, mas todos nós vamos errar. Todos nós vamos ter essa linha cronológica, mas elas vão ficar para trás, no Antigo Testamento. Elas vão ficar no tempo que nós não sabíamos o que era a luz e não tínhamos o poder. Nós tínhamos muitas vezes a vontade de fazer o que é certo. Quando pegavam a gente fazendo o errado. Quando a gente chegava no fundo do poço. Aí tinha milhões de promessas. E ainda às vezes continua sendo desse jeito. Porque muitas pessoas elas vão na igreja nos momentos de dificuldade. Melhoram um pouco a vida, descarta Deus em algum canto e vive nesse ciclo. E aí você fala que a felicidade ela existe de forma constante, ela não aceita. Não, isso é impossível, nenhuma pessoa é assim. E por acaso os teus olhos negam a ver onde existe luz, ao menos que você feche. Se a escuridão está na tua vida é porque você fechou os olhos, porque Jesus ele continua brilhando. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que o que a lei diz é certo. O que ele está dizendo aqui? Olha, se eu tento ver e eu não enxergo, eu reconheço que eu vivo na escuridão. Eu reconheço que eu gostaria de ver, mas eu não consigo. Eu reconheço que eu tenho olhos, que eles têm a capacidade de ver, mas se não existe a luz, eu não posso fazer nada. Por mais que uma pessoa ela tente ser melhor sem Cristo, ela vai continuar dentro da escuridão. Ela vai continuar dentro da escuridão. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Quem está controlando a vida dele? É o pecado. Quem está criando todas aquelas limitações que ele tem? É o pecado, é a escuridão. Então, se eu não posso caminhar enxergando para onde eu vejo, se eu não consigo reconhecer as pessoas, se eu não consigo entender os meus sentimentos, se eu não consigo viver de forma digna, se eu não consigo ter força para fazer nada, nem para cumprir as minhas palavras, se eu continuo mentindo, sentindo ansiedade,
Se eu não sei o valor das coisas que eu tenho, ao invés de elogiar, eu só sei reclamar e colocar defeito. Isso prova a única coisa que é o que ele está dizendo. Ó, eu reconheço que eu não consigo fazer essas coisas que a palavra está fazendo. Parece coisas que são muito difíceis. E as pessoas que vivem na escuridão, quando a gente se converte, elas chegam em nós e falam assim, nossa, mas como que você consegue não beber? Como que você não consegue fazer isso? Porque nós temos autocontrole. Ah, mas como que você adquiriu o autocontrole? Eu não adquiri, é o fruto do Espírito Santo. É como se a pessoa chegasse assim, como que você consegue reconhecer? Como que é as cores? Como que você consegue reconhecer as cores? Nossa, eu tentei, mas é tão difícil. Sabe, parece que tudo é preto, parece que não existe outra cor. Como que você consegue? Eu falo, não é, eu consigo beber. Eu estou olhando porque Jesus está perto, porque existe uma luz. E essa luz é o que? É o Espírito Santo. Essa luz é o que? É a graça de Deus. É um favor imerecido. É um caminho que eu consigo enxergar. E esse caminho ele é reto e é estreito. Porque eu tenho que seguir aonde a luz está indo. Eu tenho que ir atrás dessa luz. Eu tenho que encontrar ela. Eu tenho que buscá-la através da oração. Senão, não adianta nada. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Eu sei que a luz ela não vive em mim, porque por mais que eu tento ver, eu não consigo enxergar. E é isso que ele está dizendo. É a mesma coisa, eu estou traduzindo para uma frase ou para um jeito, porque a palavra pecado, é difícil a gente entender essa palavra. Porque nós não conseguimos associar com ela nada. E existe um problema ainda maior. Por exemplo, se eu falo a palavra amor para você, o que ela significa? Não sei. Cada pessoa vai representar essa palavra de um jeito, desde que elas não conheçam a Deus. Se você acabou de sofrer um processo de separação, e eu falo a palavra amor, você talvez vai estar com ranço da pessoa, vai estar com ódio, vai estar com mágoa. Agora, se a pessoa está conhecendo alguém bacana, legal, talvez a palavra amor signifique algo bom. Se ela acabou de ter um filho, signifique algo bom. Talvez se ela perdeu alguém, algo que vai machucar. Só que tem um problema nisso. Nós criamos uma palavra amor que ela é relativa às circunstâncias. E aí ela vai mudar de forma a cada instante. E aí você lê a palavra de Deus e ela fala assim, Deus é o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí já não tem mais relativo. Aí nada pode mudar esse contexto. Deus é o amor. Independente das circunstâncias que eu estou vivendo, Deus continua sendo o amor. E assim nós vamos associando a algo maior que nós, a nossa vida, para que quando aconteça alguma coisa, nós possamos permanecer firmes, porque as nossas associações bases, elas estão todas no Senhor. Quem é a minha felicidade? É o Senhor. E antes, a felicidade era ter as coisas. A felicidade viria quando eu encontrasse alguém. O que é a paz? A paz é ter dinheiro no bolso. A paz é você ter isso. A paz é você ter aquilo. A paz é você viajar. A paz é poder chegar... A gente cria rituais para trazer a paz. Para mim, a paz é Deus de novo. Então eu pego tudo aquilo que é bom e ao invés de colocar minhas expectativas nas pessoas, eu coloco em Deus. E eu não estou fazendo isso porque eu sou muito louco. Mas é isso que o Espírito Santo faz quando ele está em nós. Eu apenas digo, Senhor, eu creio que isso seja a verdade. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Mesmo tendo dentro de mim a vontade de ver, eu não consigo ver. Essa é a base, reconhecer. Então eu estou aqui reconhecendo que eu sou pecador, ou estou reconhecendo que eu vivo na escuridão, que eu não entendo o que eu faço, que eu não consigo ver. Essas são as minhas limitações. Essa é a sinceridade que nós temos que ver de Deus, por isso que nós dependemos dele. Se nós quisermos ver, nós dependemos dele. Se nós quisermos ter acesso à graça de Deus, nós dependemos dele. Então Deus ele não está aceitando pessoas da luz, ele está aceitando pessoas da escuridão, que reconheceram que precisam dele. Olha como nós vivemos uma necessidade muito diferente. Jesus não é aquele que eu vou pedir alguma coisa, mas é aquele que eu dependo. É aquele que eu dependo para dizer que eu estou vivo, que eu não sou mais fraco. Porque é quando eu sou fraco que ele me faz forte. Tudo isso daqui parece coisas bonitas, mas é a verdade. É a capacidade que nós ganhamos juntos do Senhor. Se nós continuamos lendo lá em Romanos 7, versículo 22 a 25, a palavra do Senhor diz assim: dentro de mim
eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquele que a minha mente aprova. Ele me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Então Paulo, ele continua. E olha como faz todo sentido a analogia. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Dentro de mim, eu sei que eu gostaria de ver as cores, eu gostaria de ver as formas, eu queria chegar naquela terra prometida, eu queria não procrastinar, eu queria não ter vícios, não ter hábitos, eu queria dizer a verdade. Então isso é reconhecer o que a palavra diz. Olha, vocês podem ter todas essas coisas. Não, eu gostaria de ter essas coisas, mas eu não consigo ter essas coisas. Perfeito. Tá perfeito, porque é exatamente assim. Essas coisas, elas não nascem na nossa vontade, mas nascem na presença do Espírito Santo. E aqui vem o ponto central. Talvez você não tenha fé suficiente para que na sua oração o Espírito Santo venha. E por que você não tem fé? Porque você não lê a palavra de Deus, porque você não busca a presença do Senhor. Nós não conseguimos fazer isso apenas frequentando a igreja. É impossível. É impossível uma vez por semana, 1 hora, você conhecer tudo que Deus tem por nós. O devocional, ele faz mais por você em 30 minutos do que uma missa de 1 hora. Sabe por quê? Porque eu fico 30 minutos pregando a palavra. E muitas vezes você está lá 1 hora, 15 minutos ouvindo anúncio, 10 minutos repetindo, levanta e senta, levanta e senta, levanta e senta, e as mesmas palavras e as mesmas coisas que nunca mudaram a tua vida e nunca te tiraram da escuridão. Porque se você continua ainda sendo escravos de desejos, se você continua ainda buscando, se você continua ainda tendo essas necessidades, você vive na escuridão, mesmo você tendo alguns momentos de alívio. Momentos, porque aquilo não se traduz para a sua vida. Você só não peca quando você está ali dentro da igreja e olha lá. Porque mesmo dentro da igreja, tá reparando na roupa dos outros, tá reparando na bunda do irmão, tá reparando na bunda da irmã, tá olhando o decote do outro se tiver, tá vendo as pessoas que estão indo a primeira vez na igreja e muitas vezes não sabem se portar, não estão com a roupa... E tá tudo tranquilo. A casa de Deus é lugar de pecador, é lugar de gente diferente. Só que você tem que estar ali para prestar atenção na palavra, para prestar atenção no que está sendo dito ali em cima. Então, se o todo te atrapalha, fecha os teus olhos. Mas melhor seria dentro da tua casa, dentro do teu quarto, que é o que Jesus diz. Entra dentro do teu quarto e ora para o teu Deus. Entra dentro do teu quarto e lê a tua Bíblia. Entra dentro de um lugar onde ninguém pode ver que você está buscando a presença do Senhor e faça isso todos os dias. Ao invés de ficar ouvindo música do mundo, escuta louvores. Ah, mas então eu não posso ouvir. Você pode fazer tudo. A questão toda é uma só. Eu posso ouvir a música que eu quiser? Eu posso. Existe uma proibição de Deus escrita? Não existe. Só que eu tenho sentimentos. E a partir do momento que eu consigo não mais reconhecer a cor das coisas, reconhecer as pessoas, eu sei que ali não é o caminho. Os meus sentimentos, eles estão mudando, ali não é o caminho. Então eu vou trazer motivos e situações para que Jesus ele possa permanecer e que aquela luz ela continue. Então dentro dele tem a vontade? Tem, mas tem a capacidade? Não. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Olha lá onde ele foi de novo, na mente. Parece que eu fico forçando passagem, mas o tempo inteiro ele fala da batalha na nossa mente. Então, dentro da cabeça, o diabo falou assim, não, você vai fazer tudo certo, você não precisa ler a palavra em casa não, só vai na igreja, Não, vê o vídeo do Belezinha, como é que chama? Do Deivinho lá, vê o Deivinho, vê o outro pastor, vê isso, vê a pastora Mirim, ela vai mostrar o iPhone, vê esse pessoal, não, vê o pastorzinho Mirim, vai só atrás do hype.
Vai atrás do hype, continua. Aí chega na tua vida, traduz? Não. Fechou o canal do Pastor Mirim, do Leonardo, abre o X e vai lá. Gostoso, né? Vai lá, fechou o YouTube, já manda mensagem. Você viu a roupa da fulana? Você viu a foto que ela postou? Nossa, você viu? Nossa, ela passou do ponto de fazer a mágica na foto. Você viu que ficou borrado o fundo? Onde ela passou o dedo ali pra arrumar, pra ninguém perceber que ela comeu demais, que ela tá com compulsão alimentar. Você viu? Aí já sai. Fechou o vídeo, já chega em casa gritando, berrando, xingando. É isso. Diabo só iludindo. No final isso traduz? Não. Eu quero parecer uma pessoa boa, eu quero usar a cruzinha, eu quero ter um escapulário, eu quero falar eu fui, eu sou, Mas na prática não sai disso, é a mesma pessoa. Aí não dá certo com Jesus, vai na terapia. Eu vou na terapia porque foi muito bom, eu vou ficar ali conversando, reclamando e pagando. Isso aí, vamos lá, porque Jesus, para quem vive na escuridão, a luz ela não existe. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Então uma coisa está na minha mente, a outra está no meu corpo. Eu sou o quê? O que eu faço ou o que eu penso? Você quer saber quem você é? Olha o que você faz. Já deu alguma Bíblia para alguém? Já gastou teu tempo falando de Cristo? Já fez alguma coisa para alguém que não é do teu interesse? Já serviu a Deus? Já deixou de fazer alguma coisa porque Deus disse para você não fazer? Não porque alguém disse que não fizesse, porque quando é uma pessoa que manda, né, o amor, não vai fazer, não vai falar, não sei, já sai excluindo gente, já cria aquele campo, né? Mas é claro que vai acontecer isso. Começa com um vagabundo, sabe que a pessoa vai te enganar de qualquer jeito. Nossa, cara, como é cansativo pessoa sem Deus. É só querer pôr defeito no outro. Vamos pôr defeito em alguém? Lê a palavra e vê quantas qualidades você tem. Você não vai encontrar nada. O tempo inteiro que você lê, você vai levar uma butinada. Mas tá tudo bem. Porque quando a luz chegar, quando o Espírito chegar, tudo aquilo que me limitava já não me limita mais. Então ele chegou a essa conclusão. Olha, eu tenho olhos, mas eu não posso ver. Eu estou no meio da escuridão e eu não tenho o que eu possa fazer. E aí ele reconhece. Como sou infeliz. Todas as pessoas que vivem na escuridão são infelizes. Ninguém bebe porque é feliz. Você acha que mesmo quando acontece uma coisa boa, a pessoa fala, vamos sair tomar uma? Foi porque foi bom? Mesmo quando a pessoa acaba de ter alguma coisa com a outra pessoa de carne, ela vai lá e tem que procurar alguma coisa para complementar. Você acha que foi bom? Você acha que sex shop existe porque é bom? Porque é para complementar? Você acha que as pessoas estivessem satisfeitas, elas estariam complementando as coisas? E você vê que cada vez mais as pessoas elas tentam exagerar nas coisas para ver se chama alguma atenção. Cada vez as coisas estão mais distorcidas. Elas não têm nem ideia mais do próprio corpo. Isso acontece muito na academia. A gente já não tem mais a proporção exata do tamanho que nós temos, de como nós estamos. Nós olhamos, nossa, mas eu não tô. E aquela loucura. Como se aquilo fosse mudar a vida de alguém, aquilo não muda a vida de ninguém. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Por que ele fala isso? Porque o salário do pecado é a morte. O viver na escuridão é a morte. A sobrevivência na escuridão é a morte. É os vícios, é o relaxamento, é o não cuidar, é a compulsão, é a obsessão. Você acha que a pessoa é só isso que deixa doente? Você acha que uma pessoa que fica o dia inteiro pensando besteira não adoece, também não somatiza as coisas? Você acha que não dá dor de estômago, que não dá gastrite, dor de cabeça, insônia, essas coisas? Tudo isso passa quando Jesus chega. É incrível. O melhor remédio que tem é Jesus. Ele vem dar aquela limpada maravilhosa em nós. Na nossa mente, nos nossos pensamentos, em tudo. E consequentemente no coração. Por quê? Porque nós começamos a viver na luz. Aí ele reconhece que Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, porque é graças a ele que nós podemos ver, graças ao sacrifício que ele fez na luz, que nós podemos ver. É graças a ele, é a graça de Deus, é a luz. Fala, eu sou a luz do mundo. Ninguém que anda em mim ficará em escuridão. É sobre isso que ele está falando. Sobre os nossos sentimentos terem uma constância. Sobre nós sabemos o que é o amor, a alegria, a felicidade, a humildade, a esperança. Tudo coisa boa. Você não quer ter essas coisas? Jesus Cristo. E aí ele reconhece.
Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Ele está reconhecendo. Olha, sem Jesus a minha situação é essa. Eu tenho olhos e não posso ver. Eu tenho vontade, mas não consigo fazer. Tudo me machuca, tudo me maltrata, tudo é o fim do mundo, tudo me desespera, tudo me faz chorar, tudo. É essa. Quer que isso seja diferente? Você precisa se confessar para Deus. Você precisa admitir. Você precisa ler a palavra de Deus. Começar a ouvir louvores. Da mesma forma que Deus nos incomoda para fazer o que é certo, o diabo ele vai vir com os pensamentos dele. E vai vir falar, não tem problema não, pode escutar qualquer música. Você vai continuar sendo porque você ama mais. Ele sempre dá a ideia que nós podemos ver sem Deus, que eu não tenho a obrigação de seguir Jesus, que eu não tenho a obrigação de fazer aquilo que o Espírito Santo coloca na minha mente. Se você quiser, você pode? Claro, vai continuar na escuridão. Só não reclama. Eu não sei como você faz isso. O dia que você começar a ler a palavra de Deus, o dia que você começar a entender o tamanho do teu pecado, o dia que você começar a fazer aquilo que Deus coloca dentro do teu coração, a desfazer o mal que você fez, a parar de pensar no que as pessoas estão pensando ou vão pensar em Deus, sabe? Pensar em ficar bem com aquelas pessoas que realmente elas estiveram na tua vida, elas estão na tua vida, sabe? Pessoas que te tentam de alguma forma trazer você mais para perto de Deus, não por interesse. Eu não conseguiria estar dentro de uma igreja e ficar chamando gente para ir lá para pagar dízimo, para ficar, não, é para vaidade, para ter igreja cheia, não. Eu prefiro ter uma casa cheia do Espírito Santo e uma igreja vazia, do que o contrário, uma igreja cheia de gente vazia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que você possa entender a gravidade do pecado e o quanto nós temos a necessidade da luz de Cristo e o quanto a nossa vida ela melhora. Quando você começar a ler a Bíblia todos os dias, vai ser tão rápido o negócio que você nem imagina quanto tempo você gastou. Sabe por que é rápido? Porque quando a luz ela acende, a gente consegue reconhecer. Mas quanto mais nós obedecemos a palavra e aquilo, nós vamos nos convertendo e nos acostumando a viver na luz e a fazer aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. E aí a batalha na nossa mente ela acaba. E Jesus reina por toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.